Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, super especial, eu trouxe para vocês aqui uma pessoa muito importante no meio jornalístico, uma formadora de opinião. Eu não a conheço pessoalmente, mas nós temos uma conexão, porque eu sempre sigo a coluna dela, sempre me identifico com as coisas que ela diz, e hoje eu trouxe aqui para bater um papo com vocês, para a gente compartilhar uma série de situações que a gente nunca vê pelos grandes veículos de comunicação. Enfim, esse é o nosso propósito aqui do nosso portal. Então, é com muita satisfação que recebo hoje a Cristina Serra. Ela que é jornalista, já foi correspondente internacional, já cuidou das áreas de política no Jornal do Brasil, na Rede Globo de televisão, tem uma predileção por meio ambiente, mas ela não consegue sair também das questões políticas. O que, para nós, é muito bom ter uma mente esclarecida, uma pessoa com a visão crítica da realidade, para compartilhar uma série de situações. Hoje eu vou provocá-la aqui no nosso encontro para a gente ter alguns entendimentos que certamente vão contribuir muito aí com os debates do dia a dia. Cristina, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco no Portal do José. Zé, eu já estou tomando intimidade, né? Já vou chamando de Zé. É um prazer enorme estar aqui e participar dessa conversa. Acompanho o portal já há algum tempo e, aliás, eu tomei conhecimento do portal por intermédio de amigos, amigas minhas que te acompanham também. Enfim, o portal é um grande sucesso e é uma alegria para mim estar aqui com você para fazer esse bate-bola. Uhum. Cristina, você está fazendo colunas sempre abordando a questão política aqui do nosso país. Como é que você está vendo esse momento aí? Eu tenho visto muitas pessoas, colegas jornalistas, o tempo todo reverberando a expressão golpe, golpismo, e eu tenho me colocado contra isso o tempo todo, porque eu entendo que quando você começa a dar muita ideia para essa gente desmiolada, eles acabam se empoderando nessa maluquice e acabam, de fato, colocando isso no radar. Felizmente, ontem eu já vi uma coluna do UOL, vi o Kennedy Alencar, vi a Thaís Oyama, falando exatamente isso que eu estou falando também. Eu queria a tua interpretação desse momento, como é que você está vendo isso? Essa é a questão, eu acho, dos nossos dias. Eu tenho dito basicamente o seguinte: o Bolsonaro quer fazer um golpe. Se ele vai conseguir, são outros 500, né? Mas ele anuncia isso o tempo todo. Ele tem essa pretensão. Agora, quais os recursos que ele tem para dar um golpe? Né? Se de fato é essa a estratégia que ele tem em mente, já que se desenha a possibilidade dele perder as eleições. Essa é a questão. Qual é a dimensão do apoio dele para esse intento golpista nas Forças Armadas, nas forças de segurança? Ninguém sabe ao certo, talvez nem ele mesmo saiba dar essa exata dimensão. Mas o fato é que tem, sim, parcelas das Forças Armadas que compartilham dessa visão golpista com ele. Tem também parcelas das forças de segurança que também compartilham dessa visão. E não apenas, certamente no mundo civil, né, entre empresários, né, também tem aqueles que compartilham e que prefeririam ver o país comandado por um Bolsonaro com ainda mais força, né, para implantar medidas de força, medidas mais autoritárias e que aprofundasse as políticas econômicas neoliberais. Uhum. Mas, enfim, como eu falei, se ele terá condições de dar esse golpe, são outros 500. E também que tipo de golpe? Eu sempre tenho também ponderado isso, né? Não é aquele golpe clássico com tanques nas ruas, mas pode ser um golpe a partir, por exemplo, de uma situação de desordem pública que leve o governo a entrar com uma medida de exceção. E quando um governo, seja ele qual for, começa com medidas de exceção, a gente sabe como esse processo começa, mas não sabe como termina, porque aí entra uma série de elementos de imponderabilidades e tudo mais, né? Agora, o que eu vejo de positivo neste momento que nós estamos vivendo, a partir do lançamento da chapa Lula-Alckmin, né? Você tem agora um candidato do peso do Lula, que é o primeiro colocado nas pesquisas, botando seu bloco na rua e tentando, pelo menos, trazer uma outra agenda para o país, né? Sair desse samba de uma nota só do Bolsonaro de vai ter golpe e não vai ter golpe, que é uma agenda que interessa a ele, para trazer outros assuntos que, de fato, interessam a maioria dos brasileiros.
como combater a fome, como combater a inflação, como combater o desemprego. Então, você tem que ter candidatos oferecendo soluções para esses problemas urgentes do país. Me parece, obviamente, que é o que o Lula vai fazer. A gente vai ter aí esse cabo de guerra, o Lula puxando a pauta para um lado, o Bolsonaro para o outro. O que vai resultar daí, a gente entra um pouco no terreno das incertezas, que, para mim, é a característica mais marcante, né, desse cenário que a gente tem e que acho que vai se prolongar aí nos próximos 5 meses. Né? Agora, Nós Cristina, estamos no terreno de incertezas. você trabalhou em todos os veículos de comunicação, a mídia impressa e a TV também. Às vezes eu fico vendo uma espécie de esquizofrenia midiática, porque quando você está no jornal impresso, até mesmo o jornal Globo, você tem colunistas ali que têm uma visão extremamente crítica, eles colocam as coisas que estão acontecendo, as insanidades de Bolsonaro, do governo, as infrações, os crimes, porém, a televisão, que tem um poder avassalador, é absolutamente passiva, absolutamente neutra, entre aspas, porque essa neutralidade acaba fortalecendo a desinformação. Como é que você vê isso? Os grupos midiáticos, eles fazem isso conscientemente? Existe uma intenção de blindar o Bolsonaro ou a coisa é escancarada mesmo? Como é que o pessoal de dentro das redações vê esse tipo de comportamento do maior veículo de comunicação ou das televisões? Eu te diria, eu vou ter que generalizar para a gente falar, né, da grande imprensa em geral, a imprensa corporativa, e claro, quando a gente generaliza, sempre há o risco ali de cometer uma injustiça aqui e ali, mas não foge muito, porque, apesar de algumas nuances, eu te diria que a grande imprensa age basicamente, digamos assim, da mesma maneira, ou pelo menos ela se pauta e se conduz basicamente dentro dos mesmos contornos. Quais são eles? Embora a grande imprensa repudie atos do Bolsonaro, por exemplo, com relação à pandemia, ao tratamento que ele deu à questão da pandemia, né? Mas, por outro lado, e eu acho que esse é o traço marcante, é a chave para a gente entender a cobertura da grande imprensa sobre o governo Bolsonaro, por outro lado, a grande imprensa compactua, faz parte, concorda com a agenda econômica ultraliberal do governo Bolsonaro. Então, em função disso, a cobertura da grande imprensa sobre o governo Bolsonaro como um todo é, a meu ver, extremamente condescendente, né? Ela trata tudo do Bolsonaro, com exceção da pandemia, né, o caso à parte, porque até no caso da pandemia, eu acho que todos lembram, quando assume o general Pazuello, uma das primeiras medidas que ele tenta é maquiar os números sobre a pandemia no Brasil. E aí a grande imprensa reage de uma forma correta, formando o consórcio, acho que de 7 veículos de informação, para fazer a sua própria apuração sobre os números da pandemia. Essa foi uma reação muito importante. Mas, enfim, é um caso à parte. Estamos falando de uma pandemia que matou quase 700 mil brasileiros. Né? Mas, no geral, né, a grande imprensa, como eu disse, como ela compartilha dos ideais do neoliberalismo, né, expressos por Paulo Guedes no governo Bolsonaro, a meu ver, ela foi muito complacente com outros absurdos do governo Bolsonaro e tratando esses absurdos como se fossem meras polêmicas, celeumas, apenas um ponto de vista diferente, quando não se trata disso, porque o governo Bolsonaro é um governo de extrema-direita e que traz as políticas da extrema-direita nefastas e perniciosas em todos os âmbitos, em todas as dimensões da nossa vida, né? Na pauta de costumes, em tudo. Né? Então, a meu ver, eu acho que é o que eu digo, já até escrevi algumas vezes sobre isso, é tratar o governo Bolsonaro como se ele fosse um ator normal do jogo democrático, quando não é.
né? Ele o tempo todo sabota a democracia, como a gente está vendo agora, ele fortalecer esse discurso contra a votação eletrônica, e ele joga todo o peso do Estado, do aparelho de Estado e das instituições, né? Submete o aparelho de Estado aos seus desígnios. Então, a meu ver, a cobertura da grande imprensa deixa muito a dever, né, para o seu público, deixa muito a dever, tem uma dívida muito grande, eu acho, com o público brasileiro, pela maneira como tem tratado o governo Bolsonaro até agora. Ô, Cristina, mesmo durante a pandemia, eu observava, fazia minutagem ali, da forma como a grande imprensa televisiva estava tratando o assunto. O Jornal Nacional, por exemplo, que é a maior ferramenta midiática do nosso país, quer gostemos ou não, fazia cobertura da Covid, mostrando os hospitais, mostrando o drama dos enfermeiros, dos maqueiros, entrevistando uma pessoa, outra aqui, outra acolá, mas eles jamais fizeram a vinculação da pandemia ao nome do Bolsonaro. Isso nunca foi colocado assim como uma responsabilidade a ser tratada pelo presidente da República, e mais do que isso nunca foi colocado assim de uma forma clara que o Bolsonaro tinha uma posição absolutamente agressiva contra a ciência. Isso ficava sempre assim numa situação subliminar, que atingia as pessoas que têm um nível de escolaridade, um nível de percepção, as pessoas entendiam. Mas a grande massa de telespectadores nunca associou a figura da pandemia à figura do Bolsonaro. Inclusive, uma questão extremamente mentirosa que ele sempre fez uso, de dizer que ele não fez nada porque o Supremo Tribunal Federal nunca permitiu, isso nunca foi rebatido de uma forma muito contundente para mostrar que ele estava mentindo. Qual o resultado disso? Nós temos intenções de voto ao Bolsonaro que ficam ali entre 25% e 30% da sociedade brasileira. Se a gente entender que essas pessoas estavam bem informadas e votam assim mesmo em Bolsonaro, a gente pode dizer que nós temos 30% da população de genocidas, de homicidas. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a desinformação ela visou causar o resultado que nós estamos vendo hoje. Ontem e anteontem, eu fiquei acompanhando também no telejornal, qual seria a cobertura do aumento do diesel. Cristina, não apareceu nada. Ontem, antes de ontem, foram 16 segundos. Olha, o diesel subiu. Eles falaram de latrocínio em São Paulo, parecia o programa do Ratinho, programa falando de violência, do padre que atropelou o outro lá, dos PMs que morreram na Bahia. Foi assim, show de horrores. E depois eles falam 16 segundos do aumento do diesel, que vai atingir a economia do nosso país inteiro. Eles não fizeram contraponto com a fala do Bolsonaro, dizendo que não ia aumentar o diesel, Petrobras não aumenta o diesel. E hoje, nos jornais impressos, nada. Nenhuma entrevista com caminhoneiro, nenhuma entrevista com dono de empresa, nenhuma análise da questão econômica desse impacto do aumento do diesel nas nossas vidas, e passa a coisa como se nada tivesse acontecendo. O Bolsonaro hoje demite o Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia, que virou uma espécie de almirante lobista de interesses transnacionais no governo brasileiro, e amanhã ele deve fazer a live dele novamente, aliás, quinta-feira hoje, né, dizendo que tomou algum tipo de atitude, enfim. A gente está bem encaixotado, né, Cristina? Olha, Zé, essa tua pergunta traz assim, um nível de complexidade para a gente analisar a mídia bem grande. Eu destacaria alguns aspectos. Eu concordo com você que a cobertura econômica deixa muito a desejar, né? E novamente, eu não estou falando especificamente do Jornal Nacional, mas da mídia como um todo, a grande mídia, digamos assim. E isso fica muito claro se você compara a cobertura econômica atual com a cobertura econômica do final do governo Dilma, em que tudo era tratado assim, era tudo um escândalo, tudo era um absurdo, nunca antes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, o tom da cobertura econômica hoje
os fatos são noticiados, né? Mas não há aquele alarde midiático que havia na época da Dilma. Então, esse é um aspecto que nós devemos considerar e que realmente chama a atenção, né? Não precisa nem fazer minutagem, nem... Assim, o tom, a diferença de tom na cobertura, ela é claríssima, né? Muito, muito, muito clara. Agora, você tocou num aspecto que eu acho que a gente deve analisar, que é o seguinte, né? Depois desses 2 anos de pandemia, com quantidade de mortos, a situação econômica que nós estamos, os brasileiros na fila do osso, as pessoas passando fome, com tudo isso, realmente, a mim surpreende muito que o Bolsonaro tenha, né? Ele tem cristalizado com ele 30%, tal, agora acho que já um pouco mais, né? Porque depois que o Moro praticamente se esfacelou, né, nessa pré-campanha, isso foi para ele, ou pelo menos a maior parte foi para ele. Então, ele consegue reter uma intenção de voto com ele, que eu te digo, a mim me surpreende. Né? Não só pela pandemia, mas pela situação econômica do país. Aí, pode fazer seu comentário, porque talvez ajude. O que eu acho, assim, inclusive é uma coisa tão extraordinária do ponto de vista negativo que é irreversível esse conjunto de pessoas que já defendem o Bolsonaro porque eles passaram durante 3 anos e meio sem ter um contraponto esclarecedor da grande mídia, de uma forma contundente, de uma forma bem desnudante, e essas pessoas foram acumulando as suas crenças e elas foram sendo petrificadas ali. O antídoto... eu até conversei no dia que a gente estava lá na entrevista que eu pude fazer com o ex-presidente Lula, estava lá o ex-ministro e senador Aloysio Mercadante, e eu me arvorei ali, dar uns palpites, né? Eu disse, olha, para reverter esses 30%, só um bom governo, a partir de 2023, tendo uma pauta de economia absolutamente transformadora na vida daquelas pessoas. Porque aí o cara... Por mais bolsonarista e negacionista que ele seja, fala, pô, realmente agora mudou. Agora eu não posso falar mais nada. Agora, se houver um vacilo, houver uma situação que não mexa na economia de uma forma absolutamente positiva, logo de largada, olha, o futuro presidente vai ter muito problema, porque, ao contrário de outros momentos que nós tivemos aqui no Brasil, perder a eleição hoje não é um cenário onde as pessoas que perderam ficam resignadas pela maioria ter votado numa outra candidatura. A gente vai ter aqui no nosso país, pela primeira vez, um tumor, não tem outra expressão para utilizar, um tumor que estará o tempo todo pulsando, esperando uma oportunidade para criar mais dificuldade, para criar mais situações de perturbação da nossa ordem institucional, né? Então, é uma questão assim que está colocando o nosso país numa grande encruzilhada, né? E eu vejo que essa omissão toda dos grandes veículos de comunicação, como você apontou, ela tem um propósito, que é atender aos interesses macroeconômicos desses grandes grupos, né? A grande mídia está atrelada a grupos corporativos, tem ações. Muitas pessoas não sabem que, por exemplo, a Petrobras ela tem, dentre os seus acionistas privados, os bancos maiores aqui do nosso país e que têm ações também ligadas a corretoras, estão ligadas aos grandes veículos de comunicação, que são grandes holdings, né? Então, na verdade, há um ativismo político e econômico o tempo todo a partir desses grandes donos que sentam ali para traçar o destino do nosso país. Agora, eu queria te perguntar o seguinte... Mas deixa eu só te falar uma coisa. Diga lá. Antes de você falar, porque você falou no tumor, eu, na verdade, acho que esse tumor já está entre nós. Aliás, eu escrevi uma coluna, acho que um ano atrás eu escrevi uma coluna que o título era O Tumor Bolsonaro. Entendeu? Ele já está, ele está para explodir. Aliás, se ele for reeleito, aí ele explode junto com o país, né? Como disse a ex-ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, deu uma ótima entrevista para o UOL, porque a Isabela tem articulação aí com o mundo inteiro, hoje ela é consultora de grandes empresas e tem uma interlocução com vários governos, com pessoas importantes nesse mundo do meio ambiente, no mundo inteiro. E ela portanto, ela consegue, digamos assim,
sentir o pulso, né, de como o mundo nos vê nessa questão do meio ambiente, e ela disse uma frase que eu acho que resume tudo: se o Bolsonaro se reeleger, o Brasil vai desembarcar do mundo. É isso que vai acontecer. Né? Eu li. Pois é. Agora, rapidamente, para encerrar essa questão aí da mídia que você colocou, e essa resiliência do Bolsonaro, e esse tamanho de apoio que ele tem ainda, você tem que levar em conta o seguinte: além da máquina digital, além das milícias digitais que operam fortemente para ele, a serviço dele, né? Você tem uma milícia digital, não é à toa que, inclusive, tem um inquérito no STF, uma investigação sobre esse assunto. Você tem isso, por um lado, e você tem também, não é só a Rede Globo fazendo uma cobertura pretensamente neutra, você tem, por exemplo, a TV Record inteiramente favorável ao Bolsonaro. Inclusive, durante a pandemia, a Record não noticiava a pandemia. Ela estava como um mero registro, assim, ocorrência de casos, mas isso é sabido, né? Jornalistas que trabalharam lá e que saíram e que já comentaram isso. E você tem esse público, digamos assim, evangélico aqui no Brasil, dessas igrejas, e com toda a ressalva que eu respeito todas as religiões, inclusive a religião evangélica, tem igrejas evangélicas muito sérias, né? Mas tem muitas igrejas que são usadas para fins político-eleitorais, né? E que fazem a propaganda, né, da TV Record, e que tem um público manipulado que assiste o tempo todo essa TV. Então, isso também explica parte, né? Essa é uma parte da explicação aí desse cenário. E, para encerrar, o que eu queria te dizer, Zé, é o seguinte: nós vemos hoje uma parcela na sociedade de anti-bolsonarismo, mas a gente não pode esquecer que há uma parcela em que o antipetismo ficou muito consolidado. Sim. A meu ver, nós vamos ter, e isso explica essa resiliência do Bolsonaro, apesar de todo esse descalabro, né, na economia e da pandemia, e eu acho que esta eleição será um pouco isso, né? Uhum. O antibolsonarismo versus o antipetismo. Isso é um componente muito forte desse cenário pré-eleitoral e que a gente vai ver até o final da eleição. Sim, você sabe que eu converso com vários amigos de várias tendências, né? E uma questão que a gente tem conversado muito é que nós estamos, até o momento, numa campanha eleitoral extremamente despolitizada, justamente por conta desse antagonismo que você está confirmando, está registrando aí. O Weintraub, ele nas lives que ele está fazendo aí no canal dele, ele falou que o Bolsonaro, já há um tempo atrás, o staff dele disse: olha, o nosso candidato é o Lula. O Lula é o cara que a gente quer que esteja no segundo turno, porque a única possibilidade real do Bolsonaro conseguir capitanear votos é utilizando já as pessoas que votam nele, que têm algum tipo de identidade, esse conglomerado evangélico / empresarial / picareta, e as pessoas que, na rejeição ao lulismo, ao petismo, venham a desembarcar também nessa candidatura. Então, isso está enfraquecendo muito o debate, o que, até na minha opinião, cria um obstáculo muito grande para o ex-presidente Lula se ele ganhar as eleições mesmo, porque ele chega para exercer o mandato sem nenhum compromisso formal exposto, explicitado para a sociedade. O que vão fazer os grandes grupos econômicos, os grandes grupos midiáticos, os interesses financeiros? Vão dizer: olha, isso aí o Lula não disse na campanha. Isso aí não foi compromisso. E aí a gente vai ter uma campanha para barrar ou para segurar qualquer tipo de enfrentamento de questões mais importantes. Então, esse momento que a gente está vivenciando é um momento muito crônico negativamente, porque nós não estamos tendo a oportunidade de discutir a economia exatamente o que se quer. Inclusive, quando eu estive lá participando da entrevista com o ex-presidente Lula, eu levantei essa questão, que as pessoas estão tensionando a votar nele, pelo menos as pessoas estão se manifestando, mas sem saber exatamente que Lula é esse que assumirá em 2023, ele ganhando as eleições. E esse tipo de preocupação parece estar atingindo vários setores, né? Porque eu tenho visto colunistas também, inclusive já colocando essas cartas na mesa. Olha, o que o Lula está querendo? Quais são os compromissos? Não é? Porque, dependendo do que ele venha a dizer,
essa campanha velada pró-Bolsonaro que eles estão fazendo, à medida que eles protegem as questões mais nevrálgicas de Bolsonaro, vai se acentuar. A gente vai ter, de fato, uma perspectiva bastante plebiscitária, né, se as coisas continuarem assim até outubro, né? Eu não tenho dúvida, essa eleição vai ter esse caráter plebiscitário, e concordo com você que isso despolitiza o debate, quando, na verdade, né, uma campanha para presidente é a oportunidade máxima, né, que a gente tem de discutir os temas que, de fato, interessam ao país, os nossos dilemas seculares que nunca foram resolvidos, a questão da desigualdade, né, e tem esse aspecto, né, eu até escrevi também sobre isso. A chapa Lula-Alckmin, o fato de você ter dois homens públicos que já exerceram cargos da maior importância, Lula, 2 mandatos de presidente, o Geraldo Alckmin, não sei quantos mandatos de governador no Tucanistão paulista, mas, enfim, são homens testados na vida pública, mas, assim, esse histórico deles diz uma parte, ele conta uma parte da história, ele diz um pouco, enfim, ou muito, talvez, do que eles venham a ser, né, do governo que eles venham a fazer, caso sejam eleitos, mas não diz tudo, porque o país é outro, né? Nós temos dilemas muito mais aprofundados, né? O Lula se elegeu presidente 20 anos atrás. Era outro Brasil, era outro mundo. Nós temos agora uma guerra acontecendo que vai redefinir a geopolítica mundial, né? Isso, evidentemente, essas redefinições, né, de ordem mundial não acontecem de uma hora para outra. Isso tudo é uma transição de polos hegemônicos, digamos assim, mas a guerra da Ucrânia, que pode parecer uma coisa muito distante de nós, quando muito tem essa repercussão econômica, por causa do trigo, dos fertilizantes, etc., ela tem um significado muito maior, porque nós temos ali todas as potências envolvidas, né? A Ucrânia é o campo de batalha, mas você tem Rússia, você tem Estados Unidos e OTAN alimentando a guerra por intermédio da Ucrânia, e você tem a China que está ali assistindo para ver, né, o que vai dar, né? Mas às vezes a China, ela deixar de fazer alguma coisa é justamente o ato político dela, né? Porque qualquer movimento da China, pelo peso que ela tem hoje na economia mundial, provoca um terremoto, né? Então, o mundo é outro, o país é outro. O Lula foi presidente, quando ele foi presidente, não existiam as big techs, né? Ou estavam muito embrionárias, melhor dizendo, muito embrionárias. Não tem o impacto que tem hoje. Então, nós precisamos saber o que a dupla Lula-Alckmin pretende fazer neste novo mundo. E esse debate, né, mantida essa polarização, anti-bolsonarismo versus antipetismo, né, ou petismo versus bolsonarismo, né, a gente perde uma oportunidade de ouro, né, de entender o que essas lideranças pretendem fazer, né? Mas, enfim, esse é o mundo ideal, né? A gente ter uma oportunidade de debate político rico, mas, enfim, a vida é como ela é. Já dizia Nelson. Cristina, assisti no canal do Breno Altman, ele fez uma entrevista com o Zé Dirceu, que está muito sumido nesse processo todo, e ele falou coisas muito interessantes com as quais eu concordo. Qualquer tipo de mudança que a gente possa vir a ter no nosso país vai depender muito do poder de mobilização popular. Porque se nós não tivermos a maior parte do povo brasileiro esclarecido de determinadas medidas, determinadas pautas, as coisas vão se perder no meio da história, né? Então, achei esse registro muito interessante. Eu gostaria muito que ele voltasse o debate, Zé Dirceu, mas ele é uma figura que, quando aparece também, ele ajuda o lado o lado ruim da força, né, a usar o personagem dele para descredibilizar uma série de pautas, né? Pô, ele virou... Não, ele virou assim um bode expiatório, né? Esse tipo de coisa. Ele foi condenado, foi preso, pagou a pena dele, passou, né? Assim, também você não pode ficar aumentando a pena, né, das pessoas. Você foi lá. Tem mais. Essa técnica de você descredibilizar uma pessoa em função de um erro que ele cometeu, de uma situação, acaba impossibilitando que você preste atenção no conteúdo que se tem sobre o aspecto político, a avaliação da realidade, enfim,
que tem muito conteúdo para se aproveitar também, né? Mas isso é um papo que eu quero levar com você numa outra ocasião. Eu quero ir fechando nosso papo aqui, Tá perguntando bom. para você o seguinte. Bom, você já transitou pelas redações todas. Como é que é na cabeça do colega jornalista, o cara que trabalha numa grande empresa, dele está apurando uma realidade, ele está vendo o que está acontecendo nas ruas, ele está... as matérias não traduzirem aquilo que ele está vendo, a situação política que o nosso país... Como eu falei para você, a questão do diesel, né? Ou a questão da economia de uma maneira geral. A gente vê as coberturas, é o seguinte, outro dia um colega estava colocando no canal dele, o Thiago dos Reis, do Plantão Brasil, ele colocou lá uma matéria onde se mostrava a razão da carestia dos produtos alimentícios aqui no nosso país. Então, a sequência era, não, porque a balança comercial, o Brasil está exportando muito, isso aumenta o preço. E não sei o quê, o petróleo aumenta o diesel, aumenta o petróleo, não sei o quê, aumenta o preço. Eles foram colocando assim, umas 5 grandes razões e simplesmente o Bolsonaro e o Paulo Guedes não aparecem na história. É como se o Brasil tivesse... o governo fosse uma coisa, um penduricalho no meio dessa história. Como é para o jornalista vivenciar uma realidade e sofrer esse bloqueio? Quem é que faz o bloqueio? É a redação, é o chefe de redação? Ou já é uma metodologia que o cara fala, não vou nem fazer matéria disso, que não vai passar a lugar nenhum? Olha, você tem de tudo, né? Agora, eu falando da minha experiência própria, eu tive uma sorte imensa, né, de ter vivido um período na grande imprensa que foi período pleno de democracia no Brasil. Eu entrei na grande imprensa, meu primeiro emprego em jornal grande foi no Jornal do Brasil. Eu entrei, eu acho que em 87, eu me formei em 86, entrei em 87. E o Jornal do Brasil foi a redação assim mais democrática onde eu trabalhei. A gente tinha um ambiente de debate político interno muito bom, né? A direção do jornal não interferia nisso. Agora, todo mundo sabia que na hora de escrever a matéria, a gente tinha que, obviamente, se pautar, né, pelo que é básico, pelo obrigatório da profissão, que é a ética da profissão, obriga você, né, a contar os fatos como eles aconteceram de maneira objetiva e ouvindo um grande número de pessoas para ter uma visão plural, né? É muito difícil, é um mito, obviamente, a imparcialidade. Isso é um mito da imprensa. O que existe e o que nós, jornalistas, temos obrigação de oferecer ao nosso consumidor de notícias, é oferecer um leque amplo de pontos de vista. Eu vivi isso na imprensa, vivi isso no Jornal do Brasil, fui para a Globo, vivi isso na própria TV Globo. Eu trabalhei na Globo no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no primeiro mandato da Dilma. No segundo, eu já não estava mais em Brasília, já não estava mais cobrindo política, já tinha voltado para o Rio para cobrir a área de meio ambiente, que é uma área que me interessa muito, até pelos conflitos políticos, né, que ela envolve, que essa questão envolve, políticos e econômicos. Mas, enfim, então, eu tive a sorte, digamos assim, né, de viver, de trabalhar na grande imprensa no momento em que havia canais de comunicação, inclusive, entre a empresa onde eu trabalhei, no caso, eu estou me referindo especificamente à Rede Globo, e os governos. Eu via isso acontecer, eu sabia que tinha vasos comunicantes ali entre a empresa, o governo, o Congresso, obviamente, né? E a gente conseguia trabalhar num ambiente, claro, em momentos de crise, com algumas, a gente sabia que tinha ali algumas balizas que a gente, né, tinha que perceber e orientar nosso trabalho dentro daquilo ali, mas, ao mesmo tempo, né, até porque isso é papel do jornalista, você tem que forçar esses limites, né? Você tem que forçar, às vezes, você tem uma orientação para fazer uma matéria e você diz, não, essa matéria, a abordagem dela é essa. Eu, como jornalista, defendo que seja essa, por causa disso, disso. Você entra com os seus argumentos. Isso, às vezes, leva a um ambiente de tensão interna, né, de um certo, às vezes, quase que um embate, né? Não digo um confronto, mas algumas situações de embate, mas isso é próprio do jornalismo. Se você não tiver esta disposição da discussão, né, do embate de argumentos, não é jornalismo, né?
Bom, agora, é fato também, mas aí, felizmente, quando eu comecei a observar essa mudança, e, de fato, hoje você assiste ao noticiário, você vê que é um noticiário controlado. Aí, novamente, nós vamos cair na pauta econômica, que a gente discutiu aqui no começo da nossa conversa, né? As grandes empresas têm interesse, elas compartilham, elas querem, elas defendem a pauta econômica ultraliberal do Paulo Guedes. E isso leva a uma cobertura, digamos assim, pretensamente neutra do governo Bolsonaro, né? Mas na área econômica a cobertura é totalmente controlada. As reportagens que eu assisto no Jornal Nacional sobre as reformas, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista no governo Temer, as matérias eram sempre favoráveis. Aquilo Não teve ali contraditório, não teve não contraditório. tem, não existe, não existe. Né? As pessoas ouvidas, os especialistas ouvidos, todos são favoráveis a esse ponto de vista. Aí é um jornalismo completamente equivocado, para dizer o mínimo. Né? Felizmente, eu não participei mais disso, eu já estava fora da TV, mas eu vejo isso, e não precisa ser, não precisa ser especialmente esperto para perceber que essa pauta é controlada. Eu tenho amigos trabalhando, né, nessas empresas, respeito o trabalho deles, agora sei que isso é um conflito muito grande para muitos deles. É, de fato, um conflito para o profissional que está ali honestamente tentando fazer o melhor, né, dando o seu melhor, né, sabendo que precisa ouvir outros pontos de vista, mas a empresa claramente, né, tem uma pauta, tem uma agenda, e acaba que o profissional tem que se submeter a isso muitas vezes. Né? É uma pena, e, inclusive, as empresas não entendem que isso é parte da crise de credibilidade pela qual elas passam. O Bolsonaro... Mas só para encerrar muito rapidamente, o Bolsonaro faz um ataque sistemático para descredibilizar a imprensa, de uma maneira geral. Né? Mas também as empresas, digamos assim, dão essa contribuição para a perda de credibilidade ao adotar apenas um ponto de vista para determinados assuntos. Sim, Cristina, é só para fazer justiça, essa não é questão específica do Brasil e nem da Rede Globo de televisão. Né? A mídia corporativa mundial passa por esse tipo de situação. Um exemplo muito crônico que está fazendo até com que a gente não discuta mais esse tema é a guerra da Ucrânia. Aquilo que a gente pode chamar de mídia OTAN simplesmente pasteurizou a abordagem desse tema, e tudo aquilo que a gente conclui, as nossas percepções, ela vem exatamente por esse viés. Tanto é que, quando o ex-presidente Lula deu a entrevista para a revista Time e ele fez um reparo ao Zelensky, o mundo caiu na cabeça, porque o Zelensky virou o cover do Papa Francisco. É um santo homem que não teve responsabilidade nenhuma nessa história, ele é a vítima. Enfim, e aí a gente entra numa discussão que fica muito difícil você levantar aspectos críticos, porque nós estamos sofrendo essa avalanche, né, absolutamente uniforme sobre a abordagem do tema. A gente não consegue ter um debate equilibrado que façam as pessoas entender exatamente o que está acontecendo. Então, isso que acontece no Brasil, acontece também no El Clarín da Argentina, no El Clarín do Chile, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, enfim, nos países considerados socialistas, a imprensa está sempre atrelada a estruturas de poder. E o poder é que acaba ditando, e ser jornalista nesses universos, o cidadão tem que ter uma formação muito consciente para ele não virar depois um frustrado. Né? E também tem que ter nervos de aço, porque as pressões são de todos os lados. Você acabou de mencionar, na Rússia, o governo impôs a censura sobre a guerra. Lá não se pode nem usar a palavra guerra, é operação militar especial. Né? Aqui nós sofremos pressão aqui no Brasil de vários lados, não só do bolsonarismo, mas do poder econômico, do poder judicial, né? Juízes que perseguem jornalistas, quando jornalistas publicam informações sobre o judiciário que desagradam.
aplicada a determinados juízes, né? Existe a figura agora do assédio judicial contra jornalistas. Sim, sim. Então, nos Estados Unidos também há jornalistas perseguidos, e temos o caso do Julian Assange, a perseguição a ele, que na verdade, o Assange virou um símbolo da perseguição aos jornalistas, quando estes incomodam o poder. E não existe jornalismo sério para valer que não incomode o poder, né? Então, o que querem fazer? Querem os poderes constituídos, querem que os jornalistas sejam cachorrinhos amestrados. Quando nós desafiamos esses poderes, nós apanhamos de todo lado, de qualquer governo, de qualquer ideologia. Essa é a verdade. Então, para ser jornalista, tem que ter nervos de aço, aguentar a pressão, aguentar a tensão, porque o embate é permanente. Agora, no meio dessa situação toda, é muito bacana ter surgido a internet, a gente ter a possibilidade de ter esse tipo de canal que nós temos aqui, com audiência super qualificada, porque a gente pode levantar essas questões que dificilmente seriam colocadas em outros veículos mais abertos, né? Então, Cristina, eu queria te agradecer. Eu estava querendo fazer um papo de meia hora aqui, a gente agarrou aqui, passamos de quase 40 minutos aqui. Foi ótimo. É o primeiro cafezinho que eu estou te convidando aqui para tomar com a gente voltar a falar de outros assuntos aqui, porque esse ano vai pegar fogo. E quanto mais gente estiver levantando uma série de questões que não são colocadas pela grande mídia, porque existe também muita sede das pessoas em saber o que está acontecendo. Eu acho que você colocou coisas aqui hoje muito interessantes. Nós tocamos aqui em assuntos que transcendem até nossa eleição aqui no nosso país, né? E foi para isso que eu criei aqui o Portal do José. Queria agradecer você mais uma vez e mandar um abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui. Eu quero saber os comentários de vocês. Se você está chegando agora, não é inscrito no portal, se inscreva, mande seus comentários e vamos embora. Cristina, mais uma vez, muito obrigado, viu, querido? Foi um prazer, conte comigo. Obrigada a você, obrigada a todas e todos que nos acompanharam aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Deixa eu dar o stop aqui.